Qual a diferença entre bens substitutos e bens complementares? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, antes de iniciarmos a diferenciação entre os chamados bens substitutos e os chamados bens complementares, é importante nós darmos uma olhada em algumas questões importantes de como a teoria econômica ela enxerga as questões dos bens. Primeiro, nós trabalhamos na economia fundamentalmente com os chamados bens econômicos, que são aqueles bens, portanto, que são escassos, portanto, existe uma quantidade limitada de todos os bens dentro de uma economia, e são bens que demandam trabalho, ou seja, esses bens eles surgem ou eles são retirados da natureza a partir de algum nível de dedicação no que tange o trabalho ou algum esforço da mão de obra para poder criar aquele bem econômico. E isso é importante deixar claro, porque os vários tipos de bens que existem, entre eles os bens substitutos e os bens complementares, eles, portanto, são bens econômicos, porque eles podem ser escassos e eles precisam de trabalho para serem gerados, e isso se diferencia com o que a economia não trabalha. Porque, por exemplo, existem nas economias, enfim, nas sociedades, um conjunto de bens livres, que são bens que não são trabalhados ou não são escassos. Portanto, eles não são necessariamente vendidos porque, como eles estão em abundância, eles, portanto, não estão, digamos assim, regidos pelas leis econômicas. Um exemplo muito claro, clássico, que se encontra, sobretudo na literatura, é, por exemplo, quando se fala do ar. Então, o ar, o vento, esses são bens livres, né? Ninguém captura aquele bem para si ou para a sua empresa e, consequentemente, a força que um vento gera, por exemplo, para girar uma hélice de energia, ele não pode ser capturado e ele não é escasso. Portanto, é um tipo de bem que não é um bem econômico, por isso que ele é chamado de bem livre, e os bens livres, a economia não se debruça sobre eles, porque justamente eles não estão sendo regidos pelas leis econômicas. E numa economia hoje, ainda mais nas economias modernas, complexas, grandes, com o capitalismo desenvolvido, enfim, em grande amplitude, nós temos vários tipos de bens ou vários tipos de classificação dos bens. Então, os bens na economia, eles acabam que são classificados por vários interesses para justamente descrever a sua natureza em determinado momento. Então, por exemplo, nós podemos ter os chamados bens de consumo e os chamados bens de capital, lembrando que os bens de capital são aqueles bens que são comprados para produzir outros bens, igual, por exemplo, uma máquina de costura numa fábrica de roupa. Isso é um bem de capital. Por quê? Porque é um bem que é comprado, adquirido para produzir outros bens. E os bens de consumo é aquilo que, de fato, nós consumimos como consumidores. Você pode ter o tipo de classificação dos chamados bens duráveis e bens não duráveis, né? Então, uma geladeira é um bem durável e uma roupa não é um bem durável, portanto, durável, um carro é um bem durável, por exemplo, e talvez um sofá, uma cadeira não seja um bem durável, porque tem um prazo relativamente curto de uso. Portanto, esse é um outro tipo de classificação que você pode encontrar nos manuais de economia ou pode encontrar, enfim, em noticiários, em jornais e em revistas, porque é um tipo de classificação bem utilizado. E também, por exemplo, apenas para citar mais um exemplo que você pode encontrar aí na literatura, é o caso dos bens que são os chamados bens necessários, portanto, digamos assim, bens vitais para a manutenção da vida, ou bens que dão a dignidade do indivíduo, mas também nós temos os bens supérfluos, né? Aqueles bens que a gente consegue viver sem e que são bens, digamos, de luxo ou bens ligados ao prazer, que não significam necessariamente bens fundamentais para a nossa sobrevivência como indivíduos. Então, você tem vários tipos de bens, ou vários tipos de classificação de bens, cada um tem uma diferente aplicação
em determinadas análises. Então, o governo utiliza um conjunto de bens para classificar, para cobrar imposto ou para não cobrar imposto. As empresas nos seus patrimônios precisam classificar os seus bens de uma determinada maneira. Então, quando vai lá jogar no balanço patrimonial da empresa, você vai usar outro tipo de classificação de bens. E, na verdade, o foco aqui dessa dica é a gente tentar diferenciar outros dois tipos de bens que podem existir, e esses estão fundamentalmente na literatura de economia, que são os chamados bens substitutos e os chamados bens complementares. Então, nos livros de introdução à economia, nos livros de microeconomia, nos livros, enfim, que lida aí com as questões ligadas ao consumidor, nós enxergamos esses dois tipos de classificação. E aí vem a pergunta, né? Qual é a diferença entre os bens substitutos e os chamados bens complementares? Vamos ver cada um desses e, portanto, deixar clara essa diferenciação entre esses dois tipos ou esses dois tipos de classificação de bens, ok? Então, vamos lá. Bem, primeiro vamos entender aí o que são os bens substitutos. Então, os bens substitutos são aqueles bens econômicos que podem ser, presta atenção, trocados ou substituídos sem qualquer prejuízo para satisfazer uma determinada necessidade. Então, são bens, né, que podem ser trocados ou substituídos sem trazer um prejuízo, digamos assim, na satisfação ou no prazer de um determinado consumidor. Portanto, esses bens eles têm que ser similares, ou seja, eles precisam apresentar características muito semelhantes, ainda que sejam bens diferentes, eles precisam ser muito iguais. Ou melhor, são os bens que podem ser considerados muito parecidos e que concorrem entre si pelos consumidores. Então, existem um conjunto de bens que, portanto, eles são diferentes, ok? Não podemos desconsiderar as diferenças, mas são bens que podem ser trocados um pelo outro ou substituídos um pelo outro. E, em geral, se aprende na teoria econômica que essa substituição ela acontece sobretudo por questões de preço. Então, se um determinado produto fica caro, eu passo a consumir outro produto, então eu troco o produto A pelo produto B, que é muito semelhante, e, portanto, eu vou consumir este produto B porque agora, por exemplo, ele está mais barato. Ou o preço do produto A subiu e eu vou migrar para o produto B. Então, você tem na economia esse tipo de comportamento dos consumidores. E aí nós temos, claro, alguns exemplos clássicos que eu coloquei aqui, e temos também alguns exemplos mais modernos, mais contemporâneos, que a gente também pode utilizar para fazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, um exemplo clássico na literatura é a manteiga e a margarina. Ou seja, existem derivados de leite que são muito semelhantes. Então, quando a manteiga fica cara, eu posso substituir e comprar agora a margarina. Ninguém está dizendo que os produtos não são diferentes, eles são diferentes. Eles podem até ter sabores, gostos ou algumas funções diferentes, mas eles são substituídos, sobretudo por conta, digamos, de uma pressão financeira, por conta de um preço, o que faz com que as pessoas modifiquem. Então, se a margarina fica mais barata, eu como margarina. Se a manteiga fica mais barata, eu posso trocar a margarina pela manteiga e vice-versa. Outro caso clássico que se encontra na literatura também é o caso, por exemplo, da carne e do frango. Ou seja, aqui nós estamos falando, por exemplo, da proteína na alimentação. Então, eu comi a carne, mas a minha renda diminuiu, ou eu fiquei desempregado, ou agora a carne está muito cara, eu vou substituir pelo frango, porque carne e frango são proteínas que eu posso utilizar na minha alimentação. Ou até mesmo, se o frango fica caro, você pode substituir ele por peixe, ou você vai substituir por ovo. Então, são produtos que têm, digamos assim, as mesmas características alimentares, ainda que sejam diferentes, e que são substituídos em determinado momento, sobretudo em momentos onde você tem oscilação, inflação, onde você tem modificações de preço. E aí o consumidor,
ele passa a escolher um produto diferente. Eu coloquei aqui mais 2 exemplos modernos. Então, por exemplo, se usa muito a questão do exemplo do refrigerante de cola, então a Coca-Cola e a Pepsi. E isso é real. Você tem noticiários, por exemplo, que quando a Coca-Cola ela tem que elevar os seus preços por conta, digamos, porque os PETs ficaram mais caros, por conta de alguma crise internacional, enfim, por conta de qualquer razão, você substitui ele pela Pepsi. Então você tem noticiários que mostram o momento em que a Coca-Cola sobe, as vendas da Pepsi, o preço sobe da Coca-Cola, as vendas da Pepsi aumentam, porque alguns consumidores, ou melhor, boa parte dos consumidores que, digamos, tenham uma espécie de uma renda média, eles vão migrar para um outro refrigerante. A gente sabe, mais uma vez, que são diferentes. Podem ter sabores diferentes, mas se trata de refrigerante de cola. Então, os dois são refrigerante de cola e você, portanto, substitui. Então, veja, eles são bens que podem ser trocados, porque eles são similares, eles têm características muito parecidas, mas, querendo ou não, o que está aqui grifado em amarelo nos parágrafos anteriores, mostrando que eles são muito parecidos, que concorrem entre si pelos consumidores. Então, você tem essa característica. E um exemplo mais contemporâneo, mais mesmo, é o fato, por exemplo, do cinema versus o streaming. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de lazer. Então, enquanto um ingresso de cinema em algumas cidades pode custar R$40, uma pipoca mais R$40 para ver um filme, você pode pagar R$40, R$50 por mês e ter um streaming, né, em casa, portanto, o lazer do mesmo jeito, você vai ver filme. Então, a questão aqui é ver filme, é o lazer, é o prazer. Você vai ter, pelo mesmo preço de um cinema, digamos, a filme durante um mês inteiro. Então, aqui você também tem a troca. Então, se o cinema fica muito caro, eu posso resolver assinar streaming. Se o streaming ficar muito caro, eu posso voltar a assistir filme no cinema. É claro que as experiências elas são diferentes, mais uma vez, mas você tem produtos muito similares, bens extremamente similares. Neste caso aqui, cinema e streaming, estamos falando de serviço, que também se inclui aí nas questões dos bens, né? Então, podem ser bens e podem ser produtos e podem ser serviços. E, portanto, o que você vai fazer é a troca. A gente vai trocando o serviço por conta ou da nossa renda ou por conta do preço. Então, esse, na verdade, é o chamado bem substituto na economia. Então, são bens que podem ser trocados ou substituídos sem qualquer prejuízo para satisfazer uma determinada necessidade. E a principal das razões que fazem com que a gente possa substituir bens é o fato de que esses bens eles possam ter variação de preço. E aí a gente decide, portanto, trocar um bem pelo outro, ok? Vamos ver agora o que são os bens complementares e deixar aí bem claro a diferença entre os dois. Já os bens complementares, eles são aqueles bens que devem ser combinados ou consumidos em conjunto para satisfazer uma determinada necessidade. Então, enquanto os bens substitutos são aqueles bens que podem ser trocados ou substituídos um pelo outro, porque são muito similares, os bens complementares, eles são aqueles bens que só podem ser bens econômicos, que só podem ser consumidos se forem combinados ou se estiverem em conjunto com outros bens. Por isso que são chamados de bens complementares, ou melhor, bens que se complementam, ou seja, são os bens combinados, que só fazem sentido, portanto, se eles forem consumidos ao mesmo tempo, ou melhor, são bens que separados, eles não fazem ou não satisfazem a necessidade de um determinado consumidor. Portanto, existem vários bens na economia que nós consumimos conjuntamente. E aí vários exemplos podem nos ajudar disso. Então, por exemplo, qual é o sentido de você comprar gasolina num posto de combustível se você não tiver o automóvel? Ou qual é o sentido de você comprar pneus de carro se você não tiver um automóvel? Então, consequentemente, quando você compra um carro, você compra outros bens que são complementares ao uso do carro. Então, o carro sem combustível não faz sentido, e o combustível sem o carro não faz sentido. E o pneu sem o carro e sem o combustível também não faz sentido. Portanto, quando a gente vai consumir
esses 3 produtos aqui, nós vamos consumir eles conjuntamente. Portanto, quando você compra um carro, você vai olhar os preços dos combustíveis para determinar se você vai comprar um carro mais econômico, um carro que gasta mais, pneu, ou, por exemplo, a gente poderia colocar mais outros produtos, por exemplo, se eu adicionar aqui, por exemplo, o seguro automotivo. Então, é um serviço complementar a outro bem, a um produto. Então, eu compro o carro produto, mas eu preciso do serviço seguro, que é o outro produto. Eu não vou comprar seguro se eu não tiver o carro. Então, são bens que precisam ser combinados para que o seu consumo faça sentido. Então, essa é a grande diferença em relação aos bens substitutos. Enquanto os bens substitutos eu escolho um ou outro por razões de preço, nos bens complementares eu tenho que comprar todos conjuntamente, para que, portanto, eles façam sentido. Portanto, é o que está grifado em amarelo aí. Só fazem sentido se forem consumidos ao mesmo tempo. E aí a gente tem uma infinidade de exemplos. Então, a energia elétrica da sua casa só faz sentido ter se você tiver uma lâmpada elétrica, só faz sentido ter lâmpada elétrica se você tiver energia elétrica. E você também só vai comprar uma luminária se você tiver uma lâmpada elétrica e se você tiver energia elétrica. Portanto, bens que só são consumidos em conjunto. Quando você compra um computador, você compra uma impressora. Uma impressora sem computador não faz o menor sentido. Ou um teclado ou um mouse sem computador também não faz o menor sentido. Portanto, você pode comprar, ou melhor, você deve comprar esses produtos combinados. Aí tem outros produtos, por exemplo, de alimentação, café, açúcar e leite. Então você consome eles combinados. Claro que você pode comprar eles separados, mas quando você combina, você tem uma característica cultural. Então, se você vai, por exemplo, no estado de Minas, você vai tomar lá o cafezinho com leite e com uma colherzinha de açúcar. Então, você não vai comprar, por exemplo, açúcar para comer puro. Ou o café até pode, mas, por exemplo, em geral, hoje, os serviços, né, de cafeteria oferecem um café combinado a alguma outra coisa. Portanto, são bens que se complementam. Lógico que aqui você não tem muita necessidade, mas em geral, por questões culturais, você trabalha com esses bens de maneira complementar. Você tem o arroz, o feijão e a farinha, ou seja, você não vai comer arroz puro ou feijão puro e nem farinha pura. Portanto, quando você compra eles 3, você compra para combinar. Então aqui você já tem uma cesta de consumo que é necessária para que você possa, portanto, atingir uma determinada satisfação. Porque o que está em jogo aqui é a satisfação. Então, é a capacidade que um bem tem de lhe satisfazer. Neste caso dos bens complementares, eles só nos satisfazem se a gente, portanto, consumir eles em conjunto. Ou, por exemplo, um exemplo também seria você comprar uma armação de óculos e uma lente de grau. Então, não faz sentido você comprar a lente de grau sem o óculos e o óculos sem a lente. Então, você, quando vai lá, você compra os dois. Então, em geral, quando a gente vai numa ótica, são de fato 2 produtos diferentes. Você compra uma armação e você compra uma lente de grau. Portanto, essa é a diferença que a gente tem, né, deixando clara a característica de cada tipo de bem, e que são 2 tipos de bens, tanto os bens substitutos como os bens complementares, que são muito utilizados, sobretudo na teoria microeconômica. E vale a pena compreender essa diferença, porque, por exemplo, esse tipo de diferenciação ele também serve de análise, de construção de estratégias, por exemplo, no campo da administração. Então, uma coisa é você saber que vem de um bem substituto, de um outro bem, ou saber que você tem um bem complementar, que você pode fazer, digamos assim, uma cesta de consumo, porque para a pessoa consumir um bem, ela vai consumir outros também, que vão ser combinados a essa, ok? É isso. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica ou alguma sugestão, entre em contato pelo meu e-mail ou deixe o seu comentário aqui no YouTube ou acesse as minhas redes sociais. É isso, um abraço e até a próxima.